George Babyface Nelson, um ladrão de banco e assassino, que operou nas décadas de 1920 e 1930 nos Estados Unidos. Ele era associado de John Dillinger e foi considerado inimigo público número 1 pelo FBI, após a morte de Dillinger. Nelson morreu em 1934 aos 25 anos, após um tiroteio com o FBI, no qual foi atingido por 17 balas. Al Capone foi um dos líderes da organização criminosa Chicago Tip, que obtinha enormes lucros através de atividades ilegais, incluindo contrabando, jogos de azar e prostituição. Ele era suspeito de ter ordenado o famoso massacre do dia de São Valentim, mas acabou sendo condenado por sonegação de impostos. Capone passou 11 anos na prisão, incluindo um período na ilha de Alcatraz, onde foi diagnosticado com sífilis. Ele sofreu um derrame em 1947, seguido de pneumonia, que o levou à morte. Bonnie Parker e Clyde Barrow foram dois dos gangsters mais notórios da história americana, que se aventuraram por todo o país roubando bancos, postos de gasolina, mercearias e carros, sem hesitar em matar qualquer um que ficasse em seu caminho. No entanto, sua sorte acabou quando um dos seus comparsas os traiu e os entregou à polícia, resultando em uma emboscada que acabou com suas vidas em 1934. Ellsworth Raymond Bumpy Johnson foi um líder da máfia afro-americana, que dirigia esquemas de jogo no Harlem, durante a Lei Seca. Ele estabeleceu uma aliança com Lucky Luciano, que assumiu o controle das loterias ilegais no Harlem, tornando-se um herói para muitos habitantes da região. No entanto, Johnson foi condenado a 15 anos de prisão por conspiração para a venda de heroína. Após sua libertação, Johnson retornou ao Harlem em 1963, sendo recebido com um desfile. Ele faleceu 5 anos depois, devido a uma insuficiência cardíaca. Benjamin Bugsy Siegel, um carismático gangster judeu-americano, ganhou a vida no mundo do contrabando, jogos de azar e assassinato. Ele se juntou a Meyer Lansky para fundar a gangue Bugs and Meyer. Depois de liderar o desenvolvimento de Las Vegas na década de 1940, Bugsy foi morto em Los Angeles em 1947, possivelmente como resultado de um desentendimento com Lansky, embora os motivos permaneçam incertos. John Dillinger liderou a gangue do terror e roubou vários bancos no início dos anos 1930, tornando-se uma celebridade nacional e ganhando o título de inimigo público número 1. No entanto, sua queda ocorreu em 1934, quando ele foi ao cinema com sua nova namorada e um amigo. O amigo traiu Dillinger, e a polícia armou uma emboscada do lado de fora do teatro. Dillinger foi baleado e morto ao tentar escapar. Abraham Kid Twist Ellis, um temido assassino da máfia de Nova York, era conhecido por matar suas vítimas brutalmente com um picador de gelo, enfiado na orelha e direcionado ao cérebro. Ellis morreu em 1941 enquanto estava sob custódia policial, após cair de uma janela. Embora ele parecesse estar tentando escapar, há suspeitas de que tenha sido morto pela própria máfia. Carlos Lucky Luciano foi um mafioso italo-americano que foi fundamental na criação da máfia moderna e da Comissão, uma rede nacional de crime organizado. Ele era conhecido por escapar de vários atentados contra sua vida, mas acabou sendo preso em 1936 por suas atividades relacionadas à prostituição. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele concordou em ajudar o esforço de guerra dos Estados Unidos, em troca de sua libertação da prisão. Embora tenha sido deportado para a Itália, onde morreu de um ataque cardíaco em 1962. Fred Barker foi um dos fundadores da famosa gangue Barker Carpiz, juntamente com Alvin Carpiz, sendo descrito por este último como um assassino nato. Barker era carismático, mas também conhecido por sua crueldade e violência, tendo cometido inúmeros roubos, sequestros e assassinatos durante a década de 1930. Apesar de suas tentativas de escapar do FBI, incluindo cirurgias plásticas para alterar sua aparência e impressões digitais, Barker foi rastreado até uma casa na Flórida.
Após um tiroteio de horas com a polícia, ele acabou sendo morto. Fred William Bowerman ficou conhecido por cometer diversos assaltos a bancos a partir da década de 1930. O que o levou a entrar na lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI em 1953, após um assalto audacioso. Cerca de um mês após o incidente, Bowerman e seus comparsas tentaram roubar o Southwest Bank, no Missouri. O plano parecia estar indo conforme o esperado, mas sem o conhecimento dos criminosos, um funcionário do banco acionou um botão de alarme silencioso. Em questão de minutos, mais de 100 policiais cercaram o local, e Bowerman acabou sendo morto. Joe Masseria, também conhecido como Joe The Boss e o homem que pode desviar de balas, foi o primeiro chefe da família criminosa Genovese, em Nova York. Suas lutas pelo poder com outros líderes da máfia iniciaram uma guerra que terminou com um acordo, que definiu a estrutura da máfia, como a conhecemos hoje. O próprio Masseria morreu durante aquela guerra após ser executado em um restaurante no Brooklyn. Johnny Torrio foi um mafioso italo-americano, que ajudou a construir o Chicago Alpha, e foi mentor de Al Capone. Após um atentado contra sua vida, ele se aposentou e passou o controle da organização para Capone. Torrio se envolveu em negócios legítimos, após sua aposentadoria, e morreu de ataque cardíaco em 1957. Louis Sleepy Buchalter, um líder do crime americano de origem judaica, foi conhecido por liderar o esquadrão de assassinatos da Murder, Inc., em Nova York, juntamente com o mafioso Albert Anastasia. Em 1941, Buchalter foi condenado por acusações de assassinato, tendo que pagar por seus crimes. Como resultado, ele se tornou o único grande líder do crime a receber a sentença de morte, e foi executado na cadeira elétrica. Meyer Lansky, um gangster de origem judaica-americana, ficou conhecido como o contador da máfia por sua habilidade em desenvolver um vasto império internacional de jogos de azar, com a ajuda de seus contatos da máfia, incluindo Luke Luciano, com quem fundou o Sindicato Nacional do Crime conhecido como a Comissão. Ao contrário de muitos outros gangsters poderosos, Lansky nunca foi condenado por nenhuma acusação grave, e morreu em liberdade aos 80 anos, em 1983, devido a um câncer de pulmão. George Machine Gun Kelly Barnes recebeu o apelido de sua arma preferida, uma submetralhadora Thompson. Ele se destacou como um contrabandista, sequestrador e ladrão de banco nos Estados Unidos durante a década de 1930. Em 1933, Kelly participou do sequestro do magnata do petróleo Charles F. Urshaw, e exigiu um resgate para sua libertação. Infelizmente para ele, após a liberação de Urshaw, Kelly deixou várias pistas às autoridades sobre sua identidade e envolvimento no crime. Poucas semanas depois do sequestro, Kelly e sua segunda esposa, que frequentemente o ajudava em suas atividades criminosas, foram capturados e condenados à prisão perpétua.